né? Na época dessa eleição, aí eu fui para dentro do comitê e trabalhei politicamente. E de passagem eu posso dizer para vocês que Ricardo Henry e Pedro Henry foi um dos políticos que mais cumpriram dentro da cidade de Cáceres. Foram os políticos que davam a palavra e cumpriam, diferente dos demais que depois vieram. Mas essa eleição, Marcelão, o senhor achava que o Túlio perdia ou foi no meio da campanha que você viu que ia perder? Como é que foi? Quando começou a estruturar a campanha, foi em 2004 essa eleição. Em 2002 teve uma eleição do Dante. Do Blairo, Do Dante contra o Blairo. Elegeu... Antero e Blairo. Antero e Blairo. Elegeu o Blairo. Aí o Túlio foi derrotado aqui. Foi massacrante a eleição do Pedro com o Blairo. Foi uma eleição massacrante contra o Antero aqui. E o Túlio ficou bastante... A pancada foi forte e ele sentiu que ia ter dificuldade para a sua reeleição. Ele contratou um marqueteiro bastante forte que veio para cá para começar a trabalhar. Eu não recordo o nome dele agora aqui, mas ele contratou um marqueteiro que tinha trabalhado com o Pedro e na campanha do Blairo e do Pedro, que tinha sido elegido. Pepa, ele trouxe esse Pedro Paulo, ele trouxe um marqueteiro que tinha trabalhado para ele, para trabalhar 2 anos para construir a candidatura do Túlio. Esse Pedro Paulo fez um planejamento muito forte, já sabendo que a eleição do Ricardo Henry seria mais ou menos dessa forma, quando nós falamos, que ia ter Amado Batista. Ele planejou e fez um mapa lá, o que o Túlio teria que fazer. Esse marqueteiro do Túlio. Esse marqueteiro do Túlio. E o Túlio aceitou, concordou, montou uma estrutura, começou a montar uma estrutura para trabalhar os 2 anos. O que ocorreu diante disso? O Túlio aceitou, começou a fazer nos primeiros 6 meses esse planejamento que o Pepa fez, esse marqueteiro fez para ele. Depois teve uma série de ingerências familiar, daquelas pessoas políticas mais próximas do Túlio, que começou a colocar que aquilo que esse marqueteiro estava fazendo era uma loucura. Ia colocar em risco a vida particular do Túlio, que ia muita despesa, ia gastar demais, e começou a frear esse marqueteiro. Com isso... Quem que era? A família do Túlio? A família do Túlio, as pessoas mais ligadas próximo a ele, que nessa época era muito ligado próximo do Túlio, Gabriel Alves de Moura, Washington Cansado, Pedro Paulo Pinto de Arruda, que era cunhado dele, tio dele, muito próximo. Então começaram praticamente a segurar ele para não fazer a campanha como tinha planejado esse marqueteiro. Com isso enfraqueceu tudo. E aí o Pedro foi ganhando muito corpo e fez uma campanha muito forte e ganhou a eleição aqui em Cáceres, o Ricardo Henry. Mas no começo da campanha você viu que ia ser difícil? No começo a gente já via. A gente estava com a gestão. O que aconteceu com a gestão? O Túlio estava bastante desgastado com a gestão. Ele era o prefeito. A gestão estava desgastada. Mas não muito, né? Ele foi bem votado. Não, estava bastante. Não. Essa eleição nós perdemos de 6 mil votos de diferença. Quase 6 mil votos. Foi uma sacolada que a gente tomou. Certo. Então, com isso, era o desgaste do Túlio. Perdemos uma eleição que elegeu o Ricardo. E como que você viu aí a gestão do Ricardo? Foi melhor que o Túlio? O Ricardo, ele veio muito forte diante de ter um irmão deputado federal. O governo do estado apoiando ele. Então ele começou, como o Enésio falou, ele foi um dos políticos que cumpriu bastante aqui, que de 2004 até 2008, o Cáceres virou um canteiro de obra. O Pedro Henry tem as marcas das obras dele até hoje aí. Você imagina, trazendo por irmão fazer. Então tornou o Cáceres um canteiro de obra e que foi muito forte ali para a reeleição do Ricardo, para ir para 2008. Nessa eleição eu participei como candidato. Consegui ser o primeiro suplente de um partido que era aliado a ele, com 630 votos. Perdi por 30 votos para o vereador que foi eleito, o vereador Elcio Pires. Mas por que você saiu do grupo do Túlio e foi para o Ricardo? Nessa eleição eu estava junto com o Túlio, quando perdeu a eleição, em 2004 ele perdeu a eleição. Ficou desgostoso, falou que ia parar de política, não queria mais saber de política e deixou o grupo praticamente quieto. E como que você faz política? Quem milita na política, quando o líder abandona o grupo, diz que não é mais político. E aí, praticamente, o grupo esfacelou. Cada um, quem era vereador, quem tinha mandato, foi tocar a sua vida. Aqueles militantes, praticamente, ficou sem o líder. Então, cada um começou a acomodar a sua situação. Eu fui convidado para participar de uma eleição para presidente da Câmara, do vereador Célio Silva.
Tá? Teve uma situação bastante interessante aí, depois a gente vai contar outra hora. E a gente ajudou a eleger a eleição eleger o Célio Silva para presidente. Até ali eu era oposição do Túlio, eu trabalhava na Rádio Jornal e a gente era bastante opositor à gestão do Ricardo. Mais forte mesmo, a gente tinha um grupo de vereador que era oposição, vereador Alci Silva, vereador Manezinho, vereador Gregório. Então a gente era oposição ali e a rádio era o instrumento que a gente usava para a gente enfrentar o grupo do Ricardo Henrique, que tinha 2 televisões, TV Pantanal e TV Descalvado. Eles tinham 2 televisões. E com a administração na mão, as demais mídias também estavam aliadas a eles. E nós só tinha rádio e jornal, né? Com muita dificuldade a gente enfrentava tudo isso. E chegou um determinado momento, o Celinho estava numa dificuldade bastante grande, política, que ele teve com o Túlio, e nos procurou para a gente ajudar a construir uma situação dele. Dessa situação dele, a gente fez ele virar presidente da Câmara. Construímos uma situação que ele virou presidente da Câmara do Ricardo. Quando nós construímos aquilo, o Ricardo convidou nós para aproximar da gestão dele. E aí nós fomos convidados para aproximar do Ricardo, fomos ajudar a gestão do Ricardo, passamos ali e eu tornei candidato a vereador num partido nessa época, que é hoje o Republicano, naquela época era o partido PR. Né? Eu fui candidato pelo PR. Num grupo bastante forte, num grupo que eu tinha dificuldade dentro, que era uma chapa bastante forte. Eu fui concorrer com o Alci Silva, que era vereador, Elcio Silva, que era suplente e tinha assumido. Enfrentei Elcio Pires, ele era suplente e tinha assumido como vereador. O Ricardo Henrique já tinha aproximado. Rubem Macedo, dentro do próprio desse partido. Sinara. Tinha o André Neves, era filho do empresário hoje, dono de uma rede de postos de gasolina. Tinha outro rapaz aí, eu me esqueço o nome dele, até hoje ele é assessor do senador Wellington Fagundes. Então tinha 6 desse peso. Eu era o 7º ali naquela lista, sempre colocado que eu jamais teria a chance de enfrentar uma chapa da morte como era essa aí. Você foi bem pra caramba. Eu fui, depois do Elcio Pires, eu perdi por 30 votos. Nessa chapa, apoiando o Ricardo Henrique. E aí, quando ganhamos, o Ricardo ganhou, nós tivemos a infelicidade que o Ricardo ganhou e foi cassado pelo Túlio Fontes, que cassou, e aí a gente não pôde assumir. Como eu era oposição, aí eu já estava oposição muito forte do Túlio, o Túlio não deu oportunidade os 4 anos, e nem o Elcio não deixava eu assumir, eu não assumi um dia. Então você ajudou o Ricardo e o Ricardo perdeu o mandato. Estava junto com o Ricardo e perdeu o mandato. Enes, como que você vê a gestão do Ricardo Henrique? Foi boa? Foi muito boa. O Ricardo Henrique, eu digo que se tivesse dado continuidade na gestão, se tivesse dado continuidade naquela gestão, o Cáceres hoje tinha muito para ganhar, né? A gestão do Ricardo de 2004 a 2008 foi muito boa. Em 2008, nós perdemos no tapetão, que eu estava lá também, junto com o Ricardo, junto com o Marcelo, apoiando o Ricardo Henrique, juntamente com o Pedro Henrique. E nós perdemos no tapetão para o Túlio Fontes, que fez uma gestão pífia durante esses 4 anos que ele tomou o mandato do Ricardo Henrique. Quantas eleições você ganhou e perdeu, Enésio? Olha, vamos começar em 2006, né? 2004, né? 2004 nós ganhamos com o Ricardo. 2008. 2008 nós ganhamos também, mas perdemos no tapetão. 2. 2012, você apoiou Leonardo ou Francis? 2012 eu apoiei Leonardo, nós perdemos. Perdemos, 2-1. Nós perdemos, e eu digo assim, quando a gente perde, o grupo perde. Em 2014, Leonardo ganha para estadual. 2014, Leonardo ganha para estadual e abandona o grupo que ele tinha. Ele priorizou apenas um grupinho que ele tinha, que ele ficou com ele, que durou esses 8 anos e deu no que deu, né? Onde ele foi parar. Vamos chegar lá. Começou com 28 mil votos em Cáceres e, por último, aqui não passou de 9 mil votos.